Então vamos lá, gente, mais uma aula de análise combinatória. Então primeiro vamos relembrar o que a gente viu na primeira aula de análise combinatória. Então nós falamos a princípio do princípio fundamental da contagem e do fatorial. Hoje nós vamos ver o terceiro tópico, que é a permutação simples e com repetição. Então vamos lá relembrar. Então a gente viu primeiro a definição de princípio fundamental da contagem, que é o método indireto de contagem de um determinado evento sem que haja necessidade de descrever todas as possibilidades. Então a gente viu que se a gente quiser descrever essas possibilidades, a gente tem que usar a árvore das possibilidades. Se a gente quer apenas quantificar essas possibilidades, a gente usa o PFC, o princípio fundamental da contagem, que também é conhecido como princípio multiplicativo. Então a árvore das possibilidades que eu falei, diferente do PFC, nesse método você consegue descrever as possibilidades de um evento. Então com a árvore você descreve e quantifica. Com o PFC você apenas quantifica. A grande desvantagem da árvore é que quando eu tenho uma grande quantidade de elementos, a árvore fica um tanto quanto inviável de ser feita. Beleza? O fatorial, que é o último tópico que a gente viu, é um número que quando tem a exclamação é a compilação da sua decomposição, ou seja, 5 fatorial, por exemplo, é 5, 4, 3, 2, 1. Então você vai fazer essa decomposição até chegar a 1 e multiplicar todos esses elementos, ok? Então, como eu falei, hoje nós vamos ver a permutação simples e com repetição. Primeiro, vamos entender o que é uma permutação. Então, a permutação simples é a sequência ordenada e formada por N elementos de um conjunto em que não há elementos repetidos. E aí eu tenho duas fórmulas aqui agora eu tenho que prestar atenção a essas fórmulas. A primeira fórmula da permutação simples é um simples fatorial. Então eu tenho aí P de permutação e N de números elementos que eu vou fazer a permutação. Então toda vez que a permutação for simples, é simplesmente um N fatorial. Quando a minha permutação é com repetição, e aí vem o número de repetições é um conjunto com N elementos, sendo A, B, C até N o número de repetições. E aí a fórmula vai ser assim: N fatorial dividido por A fatorial, B fatorial, C fatorial, ou seja, o A, B e C são o que? As repetições. Beleza? Então a gente vai aprender a diferenciar aqui. Quando é que no problema trata-se de permutação? Toda vez em que eu tiver com um problema onde não há nenhum tipo de escolha de seleção, for um problema apenas de ordenação, trata-se de um problema de permutação. E aí, se vai ser simples ou com repetição, a gente vai verificar nos exemplos. Então, a primeira coisa é eu saber quando eu uso a permutação. Então, a permutação vai ser usada quando no meu problema não tiver nenhum tipo de escolha, seleção, ou direta ou indiretamente. Ok? Então vamos lá ver os nossos exemplos. Ele diz aí: de quantos modos diferentes 6 pessoas podem sentar numa fila de 6 cadeiras? É aquilo que eu acabei de falar, ó. Se eu tivesse 6 pessoas para sentar em 4 cadeiras, o que é que ia acontecer? Haveria uma seleção de forma indireta, mas haveria. Então, se isso acontecesse, não seria um problema característico do uso da permutação. Aqui só vai ser permutação, por quê? Porque todas as pessoas elas vão sentar na cadeira. A diferença vai ser a posição, ou seja, o ordenamento em que essas pessoas vão se sentar. Então, esse problema é um problema característico de uma permutação. E aí vai ser simples ou com repetição. Como não vai haver repetição, ou seja, não existe pessoas repetidas. Então, como não vai haver repetição, a permutação é simples. Então, se é uma permutação simples, vai ser a permutação de quê? De 6, porque são 6 pessoas. Permutação de 6 é simplesmente 6 fatorial. 6 fatorial vai ser 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que vai dar igual a 720. A gente vai perceber ao longo dos exemplos que nós iremos ver, tanto de permutação, quanto de arranjo, quanto de combinação, que alguns fatoriais eles acabam se repetindo. E aí seria interessante, alguns desses fatoriais, a gente já saber a resposta de cabeça. Tipo 6 fatorial, já saber que é 720. Por quê? Porque isso vai aparecer de forma corriqueira aqui no estudo da análise combinatória. Tranquilo? Então vamos para o segundo exemplo. Ele diz aí: dos resultados do último sorteio da quina foram os números 4, 10, 37, 47 e 57.
de quantas maneiras distintas pode ter ocorrido essa sequência de resultados. Ou seja, os resultados foram esses, os 5 números selecionados foram esses. Ele só quer saber a posição em que esses elementos apareceram. Ou seja, quem foi sorteado primeiro? O 10, o 4, o 57, ou seja, de quantas maneiras essa ordenação pode ser feita. Então repare que não há escolha, porque os números já estão aí. É apenas uma questão de ordenação, de qual veio o primeiro e de qual veio o segundo. Então como é que eu faço isso? Com uma permutação. Como são 5 números, então vai ser uma permutação simples, permutação de 5. Permutação de 5 vai ser 5 fatorial, que vai ser 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Essa multiplicação vai dar igual a 120. Beleza? Continuar no próximo exemplo. E aí vem uma coisinha chamada anagrama. Então toda vez que o problema for questão de ordenação, ou que ele pedir para você encontrar os anagramas de qualquer palavra, trata-se de uma permutação. Beleza? Quando ele fala de anagrama, o que é um anagrama? Um anagrama é a forma de embaralhar as letras, ou seja, não necessariamente formando uma outra palavra com sentido. Então, quando eu pego aqui essa palavra caso e coloco A na frente, A, C, S, O. Isso daqui é um anagrama da palavra caso. Ou seja, eu peguei as letras e troquei de posição. Então, trata-se de um problema de permutação, por quê? Porque aqui a gente vai trocar as letras de posição. Então, por isso que toda a questão de anagrama trata-se de uma questão de permutação. Se vai ser simples ou com repetição, o que é que a gente vai verificar? Vai verificar na palavra que ele está pedindo para calcular os anagramas, verificar se tem letras repetidas ou não. Esses anagramas tanto vale para letra quanto para número. Então, quando eu tenho uma sequência numérica e eu peço para ordenar, também é um problema de permutação, certo? Então, aqui o que é que eu quero? Eu quero saber os anagramas da palavra caso, ou seja, quantas formas eu posso arrumar essas letras aí de posição. Não necessariamente, como eu havia dito, formando palavras com sentido. Alguns filmes abordam muito essa questão desses anagramas. Um filme que é super indicado, que fala um pouquinho dessa história do anagrama, é Uma Mente Brilhante. Então, Uma Mente Brilhante trata-se justamente de um matemático que, e durante o filme, fala um pouquinho dessas questões dos anagramas. Então, vamos lá. Palavra caso. Então, o que é que eu tenho aí? Quanto vem, o que é que eu vou fazer? Eu vou contar quantas letras tem a palavra caso. 1, 2, 3, 4 letras. Então, significa que eu vou fazer a permutação de 4, que é 4 fatorial, que é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que vai dar igual a 24. O que é que eu faço? Conta a quantidade de letras. E vem a palavra lazer. 1, 2, 3, 4, 5. Tem 5 letras, então significa que é a permutação de 5. 5 fatorial, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que vai dar igual a 120. Palavra Thales, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 letras, então a permutação de 6. 6 fatorial, 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que vai dar igual a 720. Rock, 1, 2, 3, 4, 5 letras, então a permutação de 5. Vai ser 5 fatorial, 5, 4, 3, 2, 1, que vai dar igual a 120. Beleza? Então, problema que for de anagrama, problema que for de ordenação, que não há seleção, problema de permutação, ou simples ou com repetição. Beleza? Dando sequência aqui, eu tenho aqui, ao preencher o cartão na loteria esportiva, André optou pelas seguintes marcações: 4 coluna 1, 6 coluna do meio e 3 coluna 2. De quantas maneiras distintas André poderá marcar os cartões? Repare que ele está dizendo que tem 3 colunas. 1, 2, 3. A primeira coluna ele marcou em 4 pontos. A segunda coluna, a coluna do meio, ele marcou em 6 pontos. E a coluna 4, a coluna 3, ele marcou em 2 pontos. Repare, é só você perceber que aqui está havendo uma repetição de marcação na coluna 1, uma repetição de marcação, ou seja, aqui já não é mais uma permutação simples. Por quê? Porque está havendo repetição.
Então significa que é uma permutação com repetição. Então vai ser a permutação de quê? Vai ser a permutação de 13, por que 13? Porque eu tenho um total de quantas marcações? 6, ou 4 mais 6, 10, mais 3, 13. Então é um total de 13 marcações a ser feita. Só que dessas 13 marcações são 4 coluna 1, ó, 4 coluna 1, 6 coluna do meio, 3 coluna 2. Lembre-se que na forma de permutação, esses elementos que ficam aqui são as minhas repetições. E essas repetições ela vem para o denominador. Então como é que eu vou ficar? 13 fatorial dividido por 4 fatorial, 6 fatorial, 3 fatorial. O que é que eu vou fazer? Decompor o 13 até chegar no 6. Parei no 6, cortei com 6 de cima com 6 de baixo. E agora, o 4 fatorial, o 3 fatorial, não tem mais ninguém com fatorial em cima. Então, o que é que eu tenho que fazer? A decomposição. E se atentem, aqui nós temos que ter o poder da simplificação. Então, temos que aprender a simplificar. Sempre tentando simplificar de 2 em 2. Para quê? Para poder fazer essa simplificação de forma mais rápida. Como eu já disse, simplificação tem vários caminhos a ser seguido. Um caminho que eu vou seguir aqui, eu vou pegar aqui, ó, 4 vezes 3, eu sei que dá 12. Então eu vou pegar o 12 de cima e simplificar com 4 vezes 3, que dá 12 embaixo. O que é que eu posso fazer? Eu tenho aqui 2 vezes 2 dá 4. Posso simplificar esses 2, que eu sei que dá 4, por 8. Então 8 dividido por 4 vai dar 2. Então sobra 2 aqui em cima. Esse 3 eu simplifico com quem? Com 9. Vai sobrar o que em cima? O 3. Então dessa conta toda, o que é que sobrou? 13, 11, 10, 3, 2 e 7. O que é que eu faço? Efetuo essa multiplicação toda. Vou ficar com 60.060. Beleza? Seguindo para o próximo exemplo. Determina a quantidade de anagramas das palavras. Repare que na primeira exemplo que a gente viu de anagramas não tinha letra repetida. Nessa já tem. Então o que é que eu tenho que fazer? Primeira coisa, contar quantas letras tem a palavra casa. Então a palavra casa tem 4 letras. Só que dessas 4 letras, o que é que acontece? Eu tenho 2 letras A. Então vai ser 4 fatorial sobre 2 fatorial. Esse 2 é a minha repetição, a quantidade de A's que tem na palavra casa. Então fatoro 4 até chegar ao 3, cortou até chegar ao 2, desculpa, cortou o 2, sobrou o quê? 4 vezes 3, que dá igual a 12. Letra B, mesma coisa, vem aqui e conta o total. Ó, o N é sempre o total. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu tenho 7 letras. Dessas 7 letras eu tenho 2 letras R e tenho 2 letras O. Então, o que é que vai ficar? Vai ficar 7 fatorial dividido por 2 fatorial vezes 2 fatorial. Faz a decomposição do 7 até chegar ao 2, cortou com 2 de baixo, o outro 2 faz a decomposição e aí simplifica, ou você simplifica por 4 ou você simplifica por 6. Vamos tentar simplificar sempre pelo número maior para poder reduzir a minha conta final. Então simplifiquei o 6 por 2, sobrou 13. Então minha conta final ficou o quê? 7 vezes 3 vezes 5 vezes 4 vezes 3. Essa multiplicação dá 1260. Letra C, Itatiaia. Então vamos contar o total de letras primeiro. Então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. São 8 letras. Sendo que dessas 8 letras, o que é que acontece? Eu tenho 3 letras A, 2 letras T e 2 letras I. Então é 3A, 3A, 2T e 2I. Então aqui é 2. Vou dar um pause. Então voltando aqui é 3 mesmo, que é 3A, 3I e 2T. Três A, 3I e 2T. Tranquilo? Então vamos lá, seguindo aqui. Então eu vou ficar com 8 fatorial, 3 e 3. Então aqui eu vou ficar com 8 até o 3, cortou o 3 de cima com 3 de baixo. Os outros 2 fatoriais eu faço a decomposição.
Aqui eu já posso simplificar 3 vezes 2, 6, corto com 6 de cima. E o 2 eu simplifico com 8. Lembrando de tentar sempre simplificar pelo número maior. Então, da minha conta, sobrou 4, 7, 5 e 4. Faz a multiplicação, fico com 560. Letra D. A Adriana, vem aqui e conto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras. Das 7 letras, eu tenho 3 letras A. Ok? Então, vai ser 7 sobre 3. Fatora o 7 até o 3. Cortou. Sobrou 7 vezes 6 vezes 5, que vai dar igual a 840. Tranquilo? Vamos para mais um exemplo. Ele diz aí, quantos anagramas da palavra enigma? Seja as afirmações. Ele diz o número total é 720, o número dos que terminam com a letra A é 25, o número dos que começam com EM é 24. Então vamos analisar essas 3 afirmações aí e verificar se é verdadeiro ou falso. A primeira afirmação, ele diz o número total é 720. Então, o número total a gente vai contabilizar. Primeiro verifica, tem letra repetida? Não. Então, todos vão ser permutação simples. Então, venho aqui, ó, e conto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem 6 letras, então vai ser a permutação de 6, 6 fatorial, que dá igual a 720. Então, a primeira afirmação ela é verdadeira. A segunda afirmação, ele diz o número dos que terminam com a letra A. Então, nesse momento, eu tenho 6 letras, só que a letra A ela vai ficar fixa. Permutar é justamente trocar de posição. Se a letra A não vai ser trocado de posição, então ele não entra na minha conta de permutação. Então, o que é que vai permutar de lugar? O que é que vai permutar são essas outras letras aqui. Ou seja, quantas letras vão permutar? 5. Então, toda vez que ele fixa uma letra, eu retiro essa letra da contagem. Então, vai ser 5 fatorial, 5, 4, 3, 2, 1, dá igual a 120. Então, essa proposição é falsa. Terceira, ele diz que dos que começam com EM. Então, EM aqui vai começar com E e com M. Então, significa que esse EM aqui, ele está fixo. Ele não vai ser modificado. Então, sobrou quantas letras para eu permutar aqui? 4. Então, vai ser 4 fatorial, 4, 3, 2, 1, que vai dar igual a 24. Proposição verdadeira. Então, a alternativa correta é letra E. As afirmações 1 e 3 são verdadeiras. Tranquilo? Seguindo aqui, tomando como base a palavra UFEPEL, resolva as questões a seguir. Quantos anagramas pode ser formado de forma que as vogais estejam sempre juntas? Então, tenho aqui, ó, UFEPEL. Quais são as vogais? O U e o E. Eu tenho quantas letras primeiro? 1, 2, 3, 4, 5 letras. Só que dessas 5 letras, o que é que ele está dizendo? Que a U e a E vai ficar sempre juntas. Então, aqui são as vogais. Então, nesse momento, isso daqui, como ele está dizendo que vai ficar junta, eu contabilizo sempre como uma letra só. Então, eu vou ter quantas permutações aqui para fazer? 1, 2, 3. E isso daqui vai ser contado com uma letra só, porque ele está dizendo que vai ficar junto. Então, vai ser uma permutação de 4. Então, vai ser 4 fatorial, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Só que o que é que acontece? Aqui dentro ele está dizendo que tem que ficar junta, mas não sabemos qual é a ordem. Então aqui dentro pode ficar o U e o E primeiro, ou ficar o E primeiro e o U depois. É como se eu estivesse fazendo o quê? Uma permutação de 2. Ou seja, essas duas letras aqui dentro, elas vão trocar de lugar, que é 2 fatorial, que é 2 vezes 1, que dá igual a 2. Nesse momento, o que é que eu faço aqui agora? Aqui, nesse momento, eu quero saber o total de possibilidades. Pelo princípio do PFC, a gente diz o quê? Que a gente vai multiplicar a quantidade de elementos de cada momento de escolha. Então, o primeiro momento foi 24, o segundo foi 2. Então, o PFC diz que o total de elementos aqui, de possibilidades, vai ser o quê? 24 vezes 2, que vai dar igual a 48 possibilidades, 48 anagramas. Na letra B, ele diz quantos anagramas pode ser formado com as letras P, E, L juntas e nessa ordem. Repare que aqui ele está dizendo que está
quer que seja junta e nessa ordem. Então é um pouco diferente em cima, por quê? Porque ele disse que só precisava ficar junto. Então a ordem poderia ser alterada. Quando ele disse que vai ficar junta e não altera a ordem, então não tem essa segunda permutação aqui. Então só vai ter uma permutação que é de quanto? 1, 2, e aqui que vai ficar junto contabiliza como uma letra só. Uma permutação de 3, que é 3 fatorial, que vai ser 3 vezes 2 vezes 1, que vai dar igual a 6. Beleza? Então aqui nós encerramos a segunda parte da análise combinatória, falando um pouco da permutação simples e a permutação com repetição. Forte abraço e até uma próxima aula.